E o Portal Arte Design está vivendo um dia memorável. Estamos em frente ao Museu do Azulejo, em Lisboa. Quanta história esse museu tem para contar! E sobre azulejo, que é algo fundamental na cultura portuguesa. Esse museu nos apresenta a produção azulejar de meados do século XV até os dias atuais. Logo no início do museu, nós vamos ver um pouquinho sobre a manufatura, os princípios da produção do azulejo e mais ao final nós vamos chegar à exposição do azulejo na contemporaneidade. Vamos conhecer? A partir do século XVI, difundiu-se o uso do azulejo para revestimento de paredes. Com origem na palavra árabe azelij, que significa pequena pedra polida, designa uma peça cerâmica, geralmente quadrada, em que uma das faces é vidrada. E estamos no pátio interno do Museu do Azulejo. E aqui no entorno nós vamos ver salas que apresentam a história do azulejo desde século XIII, XIV, XV, XVI, chegando até os nossos dias. O azulejo em Portugal é uma tradição admirável e não aconteceu em nenhum outro país dessa forma. Esse painel de azulejos era da igreja Nossa Senhora da Vida, na Capela de Santo André, aqui de Lisboa. Aqui nessas composições, já do século XVII, nós podemos ver a mudança na aplicação de cores que passam a ser o azul, branco e amarelo. Para além dos azulejos de padrão, a igreja encomendou, ao longo do século XVII, painéis em geral de pequena dimensão, com representações de santos, cenas narrativas religiosas, simbólicas ou emblemáticas. As composições eram diretamente inspiradas em gravuras europeias, interpretadas de forma mais ou menos ingênua por pintores sem formação acadêmica. No geral, eram integradas em paredes revestidas com padrões. O costume de revestir os altares com frontais em azulejos, substituindo tecidos, teve início na Espanha, estendendo-se essa prática a Portugal ainda no século XVI. No início do século XVII, começaram a produzir-se em Lisboa frontais de altar chamados de aves e ramagens, inspirados em têxteis asiáticos, como, entre outros, as chitas ou pintados, tecidos estampados indianos. Estas composições em azulejo tinham sentidos simbólicos, nomeadamente associados à ressurreição, que justificavam a sua utilização em altares católicos. Entre 1670 e 1715 foram encomendadas, na Holanda, a alguns mestres produtores, painéis de azulejos pintados a azul sobre branco, por influência da porcelana da China,
que os portugueses foram os primeiros a trazer para a Europa. Como resposta a essa concorrência, começaram a trabalhar para as oficinas portuguesas pintores mais qualificados, que assumiram o status de artistas, assinando algumas das suas obras. É o chamado Ciclo dos Mestres, entre 1690 a 1730. Período de afirmação da estética barroca e da pintura a azul sobre branco, no qual, através de um uso inventivo de gravuras, se destacaram pintores como o espanhol Gabriel del Barco, com trabalhos assinados entre 1691 a 1700, Antônio Pereira, ativo entre 1683 e 1712, Manuel dos Santos, entre o início do século XVIII e cerca de 1725, o monogramista PMP, ativo entre 1713 e 1725, e o conhecido Antônio de Oliveira Bernardes, 1662 a 1732. O Museu do Azulejo em Lisboa nos conta uma rica história acerca da cultura azulejária em Portugal, que está totalmente relacionada com a cultura do azulejo no Brasil. Gostou de conhecer essa história? Nos siga para mais conteúdos relacionados à arte, design, cultura, sociedade.